Paz do Senhor, querido professor, querida professora, que Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma semana no EBD Online, trazendo um breve comentário da lição dos adolescentes. Hoje, lição de número 8, lição que tem por título, é uma pergunta, viu? Você está preparado? A leitura bíblica está em Mateus, capítulo 25, os versículos de 1 a 13, é a parábola das virgens tão conhecida entre nós. O versículo escolhido como uma mensagem diz assim: Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Mateus, capítulo 25 e o versículo 13. Os objetivos da nossa lição de hoje é refletir sobre a postura correta diante da promessa da volta de Jesus. Segundo, reafirmar a realidade da iminência da volta de Jesus. E terceiro, ensinar sobre a necessidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Sempre aconselhando o querido professor a ler todos os versículos do devocional de segunda a sábado, dicas como o Ei Professor, o ponto de partida e os auxílios teológicos, devocionais e didáticos, tá certo? E com certeza a aula será uma bênção. Então, a introdução da nossa lição, Jesus, ele asseverou a promessa da sua vinda. Você pode estar lendo com os alunos João, capítulo 14 e o versículo 3, quando ele afirma categoricamente: eu vou, mas voltarei, e levarei vocês comigo. Para onde eu estiver, estejai vós também. E você pode estar trazendo o que acontece no mundo nos dias atuais. A fé sendo relativizada, tantos conceitos aí depreciando as Sagradas Escrituras, o amor esfriando, o pecado aumentando. Você pode estar trazendo aí o princípio das dores, são guerras, novas doenças surgindo a cada dia. Você pode estar citando aí esta onda do coronavírus que matou centenas e centenas de pessoas. Você pode estar trazendo aí um fato atual, a guerra que acontece lá entre a Rússia e a Ucrânia. Então são todos os sinais da volta de Cristo. Você pode estar trazendo tudo isso para os nossos adolescentes. E muitos, infelizmente, estão deixando de acreditar nesta gloriosa promessa. Um exemplo disso, um amigo meu no trabalho, ele chegou para mim e disse: Eduardo, você é cristão, eu também sou cristão, mas tu acredita mesmo que Jesus vai voltar? Eu fiquei de queixo caído com a pergunta do irmão. Eu disse: creia, acredite, Jesus vai voltar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os sinais estão por todas as partes. Jesus vai voltar e você pode estar trazendo, você deve trazer esta realidade para os adolescentes. Então, o primeiro ponto da nossa lição é: qual tipo de cristão é você? Com ou sem juízo? Se talvez se surgir a dúvida, se algum aluno perguntar e dizer: ô professor, essa expressão com juízo ou sem juízo não está aqui na minha Bíblia em Mateus capítulo 25. E você pode estar informando a ele que a linguagem usada na lição é a NTLH, é a linguagem da nova tradução de hoje. Por exemplo, a corrigida vai trazer as virgens loucas e as virgens prudentes, mas a linguagem na nova tradução de hoje vai dizer as sem juízo ou as ajuizadas. Então é só a título de informação. Então, no primeiro ponto da lição, ele vai trazer
pormenores aí da parábola das 10 virgens. É importante, querido professor, você atentar para o ponto de partida. É uma dica muito importante, que ele diz assim, ele vai falar sobre o casamento, não é? O contexto cultural do casamento nos tempos de Jesus. Ele diz assim: compartilhe com a sua turma os aspectos históricos de um casamento da época de Jesus. O casamento envolvia o preparo e a aprovação de um contrato legal. Também envolvia os trajes a serem usados. Outro elemento importante no casamento era a procissão no fim do dia. Olha que coisa interessante. O noivo saía da sua casa para buscar a noiva na casa dos pais dela. A procissão deixava então a casa da noiva e seguia para o novo lar do casal. E a estrada escura era iluminada por lâmpadas a óleo carregadas pelos convidados. Na história contada por Jesus, os noivos demoraram mais do que o esperado, de modo que o azeite nas lâmpadas começou a acabar. Essa dica aí está lá no Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, editado pela CPAD. Então, o primeiro ponto da lição, ele vai trazer os pormenores da parábola. Observe que eram 10, tá certo? Observe também, você pode estar trazendo isso para os seus alunos, que as 10, elas eram virgens, todas 10. As 10, elas estavam vestidas a caráter para a ocasião. As 10, elas tinham suas lâmpadas, mas a diferença é que 5 delas eram prudentes ou ajuizadas e 5 eram loucas ou sem juízo. A diferença é que 5 prudentes ou ajuizadas, elas tinham azeite de reserva. E as loucas ou as sem juízo, elas não tinham azeite de reserva. Observe que as 10 eram virgens, as 10 estavam vestidas a caráter, as 10 elas tinham lâmpadas, e observe também que o noivo tarda a chegar, e observe que as 10 elas dormiram. Mas perto da meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Aí foi aquele corre-corre, as 10 estavam dormindo de igual modo. Aí as 5 prudentes tinham azeite, e além do mais tinham azeite de reserva. Mas as loucas ou as sem juízo não tinham de forma nenhuma o azeite de reserva. E fazendo uma aplicação prática, o comentarista da lição, ele traz uma aplicação prática que você pode estar fazendo com muita propriedade na sala de aula. As sem juízo ou as loucas, elas vivem de forma irreverente e insensata. Elas são descuidadas com a vida espiritual, não dão valor à disciplina da oração, da leitura, da palavra e da comunhão, e por isso não tem óleo de reserva. Cada coisa que eu pontuei tem um versículo como referência. Não dá tempo lermos, mas você deve, na sala de aula, pedir para os alunos abrirem a Bíblia e lerem os versículos, porque eles vão estar cultivando o hábito da leitura, vão ter intimidade com o livro sagrado. E a aplicação para as prudentes ou ajuizadas, por outro lado, os que têm juízo são cuidadosos e prevenidos. Eles se preocupam com a imprevisibilidade da volta de Jesus e por isso guardam sempre óleo de reserva. Então essa é a aplicação prática que podemos fazer e que você deve fazer junto com os seus alunos, e eles serão grandemente abençoados. Então observe que elas tinham coisas bem parecidas, mas a diferença é que um grupo tinha óleo sobrando de reserva e outro grupo não tinha. Quando ouviram o clamor, eis o noivo, ele está chegando. E as que não tinham óleo de reserva foram comprar, mas infelizmente o noivo chegou. Quem estava preparado entrou para a festa, para o banquete nupcial, e as loucas, as sem juízo, ficaram de fora, né? É o primeiro ponto, a aplicação do primeiro ponto da nossa lição. O segundo ponto é explicando
como acontecerá a segunda vinda de Jesus. Isso deve ficar bem claro para os nossos alunos. Ele vai trazer de forma detalhada. Eu trouxe até aqui, olha, a nossa declaração de fé. Talvez nenhum dos adolescentes tenham, talvez sim, talvez não, mas você, querido professor, você pode levar para a sala de aula e mostrar que é a nossa declaração de fé que vai dar um único tom no que diz respeito às doutrinas cridas pelos membros da Assembleia de Deus. E na página 185 da nossa declaração de fé, mesmo que eles não tenham, ou mesmo ainda não tenham tido nenhum contato, mas é importante você ter, você levar, você adquirir, tá certo? E trazer para o aluno. Diz assim, na página 185, capítulo 22, cremos, professamos e ensinamos que a vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A segunda volta de Jesus, ela se realizará em dois momentos. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Momento este em que nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, você pode estar lendo com seus alunos em sala de aula. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos. Aí vai entrar a doutrina onde nós cremos que a igreja ela não passará pela grande tribulação. São os pré-tribulacionistas. Existem alguns grupos religiosos que acreditam que a igreja ela irá passar pela grande tribulação. Outros acreditam que na metade da grande tribulação a igreja será arrebatada, mas nós cremos, isso deve ser ensinado, que nós cremos que a Bíblia nos afirma que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas toda a lição ela vai abordar bem melhor este assunto. Então, eis que vem com os anjos e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Apocalipse capítulo 1, o versículo 7. Então, nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados na terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 13. Então, a segunda volta de Jesus, ela se dará em dois momentos. No primeiro momento, nenhum olho verá, ele virá arrebatar a sua igreja. Você também pode estar falando aí, eu até anotei aqui, está lá, esta referência está na Bíblia de Estudo Pentecostal, no estudo que vai tratar acerca do arrebatamento da igreja. Você, querido professor, se ainda não tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, adquira, porque ela se alinha perfeitamente com a nossa declaração de fé. Diz assim, a palavra arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado, rapidamente e com força. Então a palavra arrebatamento significa, olha, tomado rapidamente e com força. Então nesse primeiro momento, nenhum olho verá. Mas no segundo momento, após a grande tribulação, aí sim, Jesus voltará com os seus, com a igreja, na segunda parte de sua segunda vinda. E o terceiro ponto da nossa lição é a necessidade de andar em prontidão, em santificação diante de Deus. Aí você pode estar lendo Hebreus 12, 14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Romanos 12, 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ensina os seus alunos a guardarem bem viva no seu coração, na sua mente, na sua vida, o retorno glorioso de Jesus Cristo de Nazaré. Deixo para a tua meditação a seguinte expressão, Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que tenha uma excelente aula. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, IEADALP Oficial, se inscreva, ative os sinos de notificações, curta, compartilhe e comente essa abençoada programação. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.